Então vamos lá, pessoal. Começar aqui pela questão número 1. Então a primeira questão número 1 traz aqui para a gente um gráfico, né? E o enunciado diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra em função do tempo a posição de dois cães, A e B, que caminham no mesmo sentido pela mesma calçada em trajetórias retilíneas e paralelas. Então a ideia é você imaginar, né, dois cãezinhos numa calçada, só que esse eixo aqui, ó, esse eixo vertical é o eixo da posição. Então, se você reparar, o cãozinho B, que é essa curva que está por baixo aqui e vai ultrapassar a curva A só lá em cima, né? Então essa curva B do cãozinho B começa lá na posição 0. E o cãozinho A ele já começa na posição 1 km. Então os dois de início aqui eles têm uma diferença, né, de posição de 1 km. Então o cãozinho B está mais atrás e o cãozinho A está 1 km na frente. Tá? E aqui esse eixo horizontal é o eixo do tempo. Aí 1 hora depois, os dois se encontram na posição 5 km. Tá? Então, ó, a pergunta dele é em cima disso. Com base nos dados do gráfico, determina a distância que o cão A percorreu até ser alcançado pelo cão B. Então, se é para o cão A, né, ser alcançado pelo cão B, o cão B começa na posição 0 e depois de 1 hora ele está na posição 5. O cão A começa na posição 1 km e depois de 1 hora ele também está na posição 5 km, que é a posição de encontro dos dois. E o que ele quer saber é qual é a distância que o cão A percorreu até esse encontro. E aí é tranquilo, ó, se ele saiu da posição 1 e depois de 1 hora ele está na posição 5, que é onde acontece o encontro, a diferença entre 1 km e 5 km é 4 km, né? São 4 km. Então essa é a resposta correta da questão. Tá? Então, só pelo gráfico já dá para saber. E aquela ideia, né, se você quisesse fazer um cálculo, alguma coisa relacionada a essa questão, eu teria aqui, ó, vamos lá, questão 1. Só lembrar da ideia, né? ΔS é posição final menos a posição inicial. Beleza? É o ΔS. Se a posição final dele, né? Então, meu ΔS é igual. Se a posição final é igual a 5 km e a posição inicial é igual a 1 km, que eu estou falando do cãozinho A, né? 5 menos 1 eu tenho uma diferença, né, de posição de 4 km. Beleza? Então, a primeira questão é bem tranquilinha, é só isso aí, né? É fazer a diferença entre a posição inicial e final do cão A, porque ele começa na posição 1 e ele é alcançado pelo cão B quando ele está na posição 5. Então, ele percorreu 4 km até chegar a essa posição onde o cão B o alcançou. Questão número 2. A questão número 2 também é uma questão de gráfico. Eu quis colocar bastante questão de gráfico porque é a parte do conteúdo que a gente está trabalhando agora. Então, ó, dados os gráficos a seguir, assinale a alternativa que poderia representar o gráfico da posição por tempo de um movimento retilíneo uniforme, né? MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Questão 2, movimento retilíneo uniforme. O que significa cada palavrinha dessa, né? Movimento significa que tem mudança de posição. Então, se tem movimento, tem mudança de posição. Se é retilíneo, é porque a minha trajetória é uma reta. E se é uniforme, é porque a minha velocidade é constante. Então, isso significa um movimento retilíneo uniforme. Eu tenho uma mudança de posição, o que caracteriza um movimento. Eu tenho um movimento retilíneo, né, em linha reta, é a minha trajetória. E eu tenho uma velocidade constante, por isso que ele é uniforme. Então, o que acontece? Num gráfico de posição por tempo, então, ó, posição, vou colocar em metros, e o tempo em segundos,
Num gráfico de posição por tempo, como que funciona? Vamos supor uma velocidade aqui, ó, uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, uma velocidade de 5 metros por segundo, a velocidade constante. Então, esse ponto aqui é o ponto zero. Vou colocar aqui, ó, 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Então, coloquei aqui um intervalo de tempo, né, de 0 até 5 segundos. E vou colocar aqui a posição, ó, vou colocar 5, 10, 15, 20, 25. Beleza? Então, ó, no tempo zero, ele vai estar na posição zero, né, considerando ali que ele está partindo da origem do meu referencial. Então, coloca aqui, ó, no tempo zero, ele está na posição zero. Se ele anda 5 metros a cada segundo, depois de 1 segundo, ele vai estar na posição 5. Então, aqui, ó, ele andou por 1 segundo, andou 5 metros, porque a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele anda 5 metros. Então, daqui, depois de 1 segundo para 2, ele vai andar mais 5 metros. Então, se ele estava no 5, ele vai para 10. Então, 10 metros é a posição dele. Depois de mais 1 segundo, ele vai andar mais 5 metros. De 10, ele vai para 15. Depois de mais 1 segundo, né, ele vai para a posição 20. Ele estava na 15, andou mais 5 metros, foi para a posição 20. Repara que o que está acontecendo, ó, é um gráfico em linha reta. Então, se eu pegar aqui a posição 25, eu vou ter o tempo 5 segundos. Então, eu tenho uma reta crescente, nesse caso, porque a minha velocidade é positiva. Então, eu tenho uma reta aqui crescente. Então, o gráfico de posição por tempo de um movimento retilíneo uniforme é uma linha reta. Pode ser crescente ou decrescente. Né? Se for uma velocidade negativa, que significa que ele está andando no sentido oposto ao referencial, que a gente vai chamar isso de movimento retrógrado, né? Aí a curva vai ser decrescente. Essa curva crescente, a velocidade é positiva, isso significa que o movimento é progressivo. Beleza? Porque eu estou andando a favor do meu referencial, minha posição está aumentando sempre, né, no sentido do meu referencial, sempre positivo. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Se eu estivesse andando no sentido oposto, se eu começasse lá no 25, eu estivesse diminuindo a posição, né, para 20, 15, 10, 5, eu teria uma velocidade negativa porque meu movimento é contrário ao meu referencial. Eu teria um movimento retrógrado. Não vai aparecer nas próximas questões. Então aqui, ó, de todos os gráficos que eu tenho, a resposta certa está aqui, né? Letra D. Que é uma linha reta, ele não começa da origem, ele começa de algum certo ponto, como naquela questão ali do cão, né? O cão A começava da posição 1 km, mas mesmo assim, é uma linha reta crescente. Uma linha reta significa que a minha velocidade é constante num gráfico de posição por tempo. Essa aqui, que é uma linha constante, ó, que foi a maioria das respostas, é um gráfico para velocidade em função do tempo num movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante, então ela não muda. Eu pego para qualquer tempo aqui, ó, essa linha de baixo é o tempo. Se eu colocasse qualquer valor de tempo aqui e fosse até meu gráfico, eu chegaria sempre na mesma posição, a posição sempre constante. Isso seria um gráfico de velocidade, né? Vou fazer aqui, ó. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, velocidade por tempo, velocidade em metros por segundo. Se eu usar a velocidade de 5 metros por segundo, ó, vou colocar o 5 aqui. Então, no tempo 0, minha velocidade é 5. No tempo 1, minha velocidade também seria 5. No tempo 2, minha velocidade também seria 5. No tempo 3, minha velocidade também seria 5. E assim sucessivamente. Eu teria uma linha reta paralela ao eixo do tempo. Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma linha reta paralela ao eixo do tempo, significa que essa grandeza aqui ela é constante. E no caso, como eu estou olhando a velocidade é constante. Beleza? Então, esse gráfico é um gráfico de velocidade por tempo no movimento retilíneo uniforme, não um gráfico de posição por tempo. O gráfico de posição por tempo é esse aqui, é uma linha reta crescente ou decrescente. Uma linha constante é o gráfico de velocidade. Então, essa letra C aqui é o gráfico de velocidade de um movimento retilíneo uniforme.
E o A e o B eu tenho né? Eu tenho uma posição que aumenta, diminui. Então, para isso acontecer, minha velocidade ela vai ter que mudar. Ela crescendo significa que eu estou andando a favor do meu referencial. Essa curvinha aqui, minha velocidade está diminuindo. Agora eu estou andando contrário ao meu referencial, porque eu estou voltando a posição, né? Minha posição aumentou, depois diminuiu. Eu tenho que voltar a minha posição. Então, minha velocidade ela tem que mudar. E a primeira aqui seria um gráfico de posição por tempo, quando a gente for olhar lá movimento uniformemente variado. Que vai ter uma curva aqui, né? Aproveitar aí que o coronavírus está em alta, falando sobre crescimento exponencial. Nessa aqui seria uma curva, né, de crescimento exponencial, que vai ser a posição, quando eu tenho um movimento acelerado, a minha posição ela vai aumentar de forma exponencial. Então o gráfico lá vai aparecer para a gente crescente assim ou decrescente, pode ser uma curva para baixo também, de decrescimento, tá? Então questão 2 era só isso aí. Vamos para a questão 3. Outra de gráfico, assinale a alternativa que contém um gráfico que poderia representar o gráfico velocidade por tempo de um movimento retilíneo uniforme. Então, o gráfico de velocidade por tempo, a gente já fez, ó. A questão letra D, né? O gráfico constante, né? Porque como a velocidade é constante, como o meu movimento é retilíneo e uniforme, a velocidade é constante, então meu gráfico de velocidade por tempo tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Beleza? Então, a questão 3, a gente já respondeu ela na questão passada também, né? Só voltando aqui, ó. O gráfico que eu construí aqui com a velocidade constante de 5 metros por segundo. Todo segundo que eu pegar do movimento, 1 segundo, 2, 3 e continuar aqui, a minha velocidade vai ser sempre 5, então me dá uma linha reta paralela ao eixo do tempo. Beleza? Esse é o gráfico ali da velocidade por tempo no movimento retilíneo uniforme. Questão 4. Identifique dentre os gráficos velocidade por tempo a seguir aquele que mostra exclusivamente o movimento progressivo. Então, ó, o movimento progressivo. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Vamos lembrar um pouquinho aqui daquela parte que a gente estava falando sobre referencial. Então, se eu pensar aqui como se fosse uma estrada, né, e aí eu tenho aquelas placas que ficam na lateral da estrada com a quilometragem, então eu vou colocar aqui, ó, quilômetro 100. Então, esse ponto que eu estou aqui é o quilômetro 100. Se eu tivesse começado aqui. Aí lá na frente, vou colocar aqui, ó, comecei aqui e estou andando para lá. Beleza? Lá na frente tem outra plaquinha. Quilômetro 117. E aí lá na frente tem outra plaquinha. Quilômetro 145. Então, se eu movimento nesse sentido aqui, né, eu estou movimentando nesse sentido da minha rodovia, eu estou indo a favor do meu referencial. Ó. É 100, 117, 145. Então, minha posição está aumentando da esquerda para a direita. Então, estou a favor do referencial. Então, esse movimento aqui é um movimento progressivo. Beleza? Se eu fizesse o oposto, né, se eu começasse aqui e estivesse indo para cá, né, no sentido oposto do meu referencial, 145, 117 e 100, estivesse diminuindo a minha posição, aqui eu tenho um movimento retrógrado. Beleza? Então, essa aqui é a ideia. Então, o movimento progressivo significa que a minha mudança de posição, a minha variação é sempre positiva, né? Você lembra lá que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então, minha posição final vai ser sempre maior que a inicial, porque se eu começo no 100 e estou indo nesse sentido, minha posição final vai ser sempre maior. Se eu começar no 145 e vir nesse sentido oposto, minha posição final vai ser sempre menor. Se eu começar no 145 e parasse aqui, eu estaria no 117, aqui no 100. Então, minha posição seria sempre menor. Então, isso que faz a diferença, porque quando eu vou calcular a minha velocidade, lembra lá que a velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Se meu ΔS, né, se eu começo numa posição maior e termino numa menor, isso aqui dá um valor positivo, tipo 15 menos 5, 20 menos 8, 30 menos 2. Se sempre esse valor for maior do que esse, a minha resposta é sempre positiva.
Então, minha velocidade vai ser sempre positiva. É um movimento progressivo. Então, quando minha velocidade ela é maior do que zero, né, ela é positiva, o movimento ele é progressivo. E acontece o contrário quando é retrógrado, né? Quando minha posição final é sempre menor, né? Eu começo no 145 e vou diminuindo, 117, 100, 90, né? E vou diminuindo, a minha posição final vai ser sempre menor do que a posição inicial. Então, vai ser um valor menor menos um valor maior. Tipo, 5 menos 20, 12 menos 30, 14 menos 70. Então, vai dar sempre um valor negativo, ΔS. Consequentemente, a minha velocidade vai ser negativa também. Então, uma velocidade negativa significa que meu movimento é retrógrado. Beleza? Então, como a questão pede para olhar um gráfico onde o movimento ele é exclusivamente progressivo, tem que ser um gráfico que a velocidade está sempre acima do eixo do tempo. Esse primeiro gráfico aqui, ó, ele está exatamente sobre o eixo. Então, significa que a velocidade é zero. Se ela é zero, não existe movimento. Então, não pode ser caracterizado como um movimento, muito menos progressivo. Aqui a questão B é a correta, né? O gráfico sempre acima do eixo do tempo. Então, um movimento progressivo. Aqui, ó, o gráfico está sempre abaixo do eixo do tempo. É um movimento retrógrado. E aqui uma parte é abaixo e uma parte é acima. Como ele pede exclusivamente, então uma parte desse aqui é retrógrado. Só essa outra parte aqui que ele é progressivo. Então, ele não é exclusivamente progressivo, tá? Então, a resposta certa aí, letra B. Questão 5. Assinale a alternativa que contém o gráfico posição por tempo de um movimento retrógrado. Então, posição por tempo de um movimento retrógrado. Então, movimento retrógrado, a minha velocidade ela é negativa, mas o gráfico da posição não necessariamente precisa ficar sempre na parte negativa, porque eu estou falando de posição. Ó. Então, se eu voltar aqui, nesse exemplo, olha só, estou no 145. Eu vou, movimento retrógrado, minha posição está diminuindo até o 100. Numa rodovia, você não vai ter uma posição negativa, mas vamos supor que a gente fosse diminuindo, chegasse no zero. Depois do zero, você poderia ter o quilômetro menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Então, a sua posição ela pode começar no positivo e terminar lá no negativo, beleza? Depende, né, de acordo com o referencial que você adota. Então, não tem problema a sua posição ela começar no positivo e terminar no negativo. O que acontece é o seguinte, no movimento retrógrado, o gráfico da minha posição por tempo, ele é decrescente. Então, a posição por tempo. O meu gráfico, ele sempre vai ser uma reta decrescente. Pode começar aqui e vai descer. Pode passar pela linha do tempo aqui e pode continuar descendo, mas tem que ser sempre decrescente, uma linha reta decrescente. Então, esse é o gráfico da posição por tempo para um movimento retrógrado. Eu começo numa posição lá no alto e vou diminuindo essa posição ao longo que o tempo vai passando, minha posição diminui, tá? Então, essa é a cara de um gráfico de movimento de posição por tempo para movimento retrógrado. Para o progressivo é só uma linha crescente, né? Vai pegar e vai crescer. Então, aqui a resposta é a letra A, beleza? A letra B, não tenho mudança de posição, ó, o gráfico está sempre em cima do eixo do tempo, então a posição é sempre zero, então não tem movimento. Aqui eu tenho movimento, ó, progressivo, ele começa na parte negativa a posição e termina na parte positiva, mas eu estou indo a favor do meu referencial, que eu começo numa posição negativa e termino na posição positiva. Então, minha posição está sempre aumentando. Aqui é minha menor posição. Se eu ando um pouquinho, eu estou numa posição um pouquinho maior. Se eu ando um pouquinho, na posição um pouquinho maior. Ando mais um pouquinho, posição um pouquinho maior. Então, a posição está sempre aumentando. E aqui não, aqui eu estou também, tá uma situação onde está parado, né? Se aqui é gráfico de posição por tempo, a posição não está mudando, então ele está parado, não é um movimento. Beleza? Então, a resposta certa aqui é a letra A. Movimento retrógrado, o gráfico de posição por tempo é sempre uma reta decrescente. Questão 6. Algumas cidades têm plantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km por hora. Então aqui ele está me falando qual que é a velocidade que esse ônibus desenvolve, a velocidade média dele, e está me dizendo também quanto tempo demora para ele concluir o percurso.
Então, ele demora 2 horas e meia para concluir um percurso que eu ainda não sei qual que é o tamanho dele, se a minha velocidade média for de 6 km por hora. Então, continuando o enunciado. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 km por hora, o tempo para que um ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será. Então, olha só, a pergunta que ele faz é quanto tempo demoraria para esse ônibus percorrer o trajeto da linha dele se a velocidade é de 20 km por hora. Então, olha só. Questão 6. Questão 6. Então, olha só. A minha equação, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média é a variação na posição, que vai ser o trajeto ali, né, a distância que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Se eu tenho velocidade e quero achar o tempo, eu preciso também da distância percorrida. Então, para achar o tempo na equação, eu preciso saber o valor do ΔS e da velocidade média. O ΔS eu não tenho ainda, mas eu tenho como saber. Como que eu vou saber? No início do enunciado ali, ele me fala qual que é a velocidade média e qual que é o tempo que demora para esse ônibus percorrer o trajeto dele. Então, ele fala aqui, ó, eu tenho 2 horas e meia para percorrer o meu trajeto com a velocidade média de 6 km por hora. Com esses valores, eu consigo calcular qual que é a distância percorrida por esse ônibus. Sabendo a distância percorrida, eu posso usar a nova velocidade para calcular o tempo. Então, primeiro vamos calcular a distância percorrida. Então, ó, a velocidade média é igual a 6 km por hora e o tempo é igual a 2 horas e 30 minutos. Só que o que acontece? Eu não posso usar o valor aqui 30 minutos, sendo que a minha velocidade está em horas. Eu tenho que usar tudo em hora. Então, eu tenho 2 horas mais meia hora. Então, isso aqui é 2 horas e meia. Ah, professor, não é 2,3? Não, tem que lembrar que tempo é um pouquinho diferente, porque se o 0,3, né, se fosse 2,3 para 2 horas e 30 minutos, se eu colocasse 2,8, seria 2 horas e 80 minutos. Faz sentido? 2 horas e 80 minutos? Porque 80 minutos já teria passado para a terceira hora, né? Então, toda vez que você tiver o tempo aqui, você pode calcular também usando a regrinha de 3. Se 1 hora são 60 minutos, 30 minutos vale x horas. Então, multiplico cruzado. Ó. 60 vezes x é igual a 1 vezes 30. 1 vezes 30 dá 30 e o 60 vezes x eu tenho que achar o valor do x. Então, eu tenho que tirar esse 60 daqui. Se é 60 vezes x, se o 60 está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, 1 vezes 30 dá 30 e o 60 passa dividindo. 30 dividido por 60 dá 1 sobre 2, meio, né? Ou 0,5. Então, por isso que são 2 horas e o 30 minutos mais meia hora, dá 2,5. Então, substituindo na equação lá, eu tenho a velocidade média é 6, o ΔS é o que eu quero achar, e o tempo é 2,5. Se o 2,5 está embaixo na divisão, ele está dividindo, ele tem que mudar a operação, ele passa para cá, multiplicando. Então, 6 vezes 2,5 é igual ao ΔS. 6 vezes 2,5 vai me dar 15. Então, o deslocamento dele, né, o trajeto, é igual a 15 quilômetros. Beleza? Então, agora eu já sei qual que é a distância que ele percorreu, qual que é o trajeto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular agora o tempo para a nova velocidade. Ele vai percorrer 15 km, só que com uma velocidade média de 20 km por hora. Então, ó, a segunda situação, eu tenho o seguinte, ó, a minha velocidade média agora é de 20 km por hora. Então, vamos substituir isso aqui
na equação lá de novo, ó, a mesma equação. A velocidade média vale 20, a distância percorrida é 15 e eu quero saber qual que é o tempo. Então, eu vou passar o ΔT multiplicando, fica 20 vezes ΔT é igual a 15. Como eu quero achar o ΔT, eu passo o 20 dividindo. Então, meu ΔT ele é igual a 15 dividido por 20. Eu posso dividir os dois aqui por 5. Vai ficar 3/4. Hora. Beleza? Então, o que acontece? Eu achei o valor aqui em hora, só que a resposta está em minutos. Beleza? Então, 3/4 de hora. Se eu pegar uma hora e dividir em 4 partes, né, vamos pegar um relógio. Eu posso fazer o cálculo também, mas eu vou pegar o relógio aqui. Se eu pegar uma hora e dividir em 4 partes, ó, aqui eu tenho 15 minutos, aqui eu tenho 30 minutos, aqui eu tenho 45 minutos e aqui eu tenho 60 minutos. Então, ó, 1/4 de hora são 15 minutos, 2/4 de hora são 30 minutos, 3/4 de hora são 45 minutos. Então, isso aqui vai me dar 45 minutos. 3/4 de hora. Ou você pode fazer, né? Regrinha de 3. 1 hora são 60 minutos. 3/4 de hora, x. Quando você multiplicar isso aqui, né? Pegar o x e multiplicar por 1 vai dar x. E ali vai dar 3/4 vezes 60. 3 vezes 60 vai dar 180, dividido por 4 vai dar 45. Beleza? Então, a resposta aqui 45 minutos. Então, a questão 6 era isso aí, tá? Bem tranquilinha também de fazer. Depois, né, que você lê a questão e entende o que é pedido ali, né, qual que é o raciocínio para chegar na resposta, aí vê que são dois cálculos, né? Eu vou fazer um cálculo dois cálculos com a mesma equação. Primeiro eu vou usar a velocidade de tempo para achar a distância, depois vou usar a velocidade de distância para achar o tempo. É a mesma equação. Então vamos para a questão 7, né? A resposta ali 45 minutos. Questão 7. Então, ó, o parkour é uma prática que tem por objetivo desenvolver habilidades que possibilitem melhor movimentação, força, resistência, agilidade, precisão, noção espacial, equilíbrio, tempo de reação e criatividade são algumas dessas habilidades envolvidas com o parkour. A ideia é que nenhum obstáculo impossibilite o praticante de seguir adiante em seu percurso. A atividade utiliza de movimentos naturais do corpo humano como correr, saltar e escalar, combinadas com técnicas específicas que melhoram o desempenho do praticante perante o ambiente. Trata-se de uma prática que explora todo o potencial físico e mental de quem pratica. Há necessidade de desenvolver o corpo, que é usado como única ferramenta. Então, o texto inicial é só para explicar o que é o parkour. Um atleta praticante de parkour consegue descer de um prédio de 15 andares pelas escadas praticando seus saltos e acrobacias em 1 minuto e meio. Então, esse é o tempo que ele gasta, 1 minuto e meio. Então, a gente vai precisar disso. E fala que o prédio tem 15 andares. Se cada andar do prédio tem 3 metros de altura, qual foi a velocidade média vertical em metros por segundo que o atleta desceu? Então, ele pede uma velocidade média vertical. Por quê? Porque quando você está num prédio, né, vai descer uma escada de um prédio, a escada ela é normalmente assim, vai, volta, vai. Então, você tem um movimento horizontal e tem um movimento vertical. E o tempo ali que ele fala é o tempo que demora para ele sair daqui de cima e chegar lá embaixo. Então, ele está olhando só essa distância percorrida verticalmente. No entanto, que ele fala para a gente que eu tenho 15 andares, vamos colocar aqui, ó, 15 andares vezes 3 metros. Então, eu tenho um total de 45 metros que ele percorre na vertical. Porque se for olhar horizontal e vertical junto, ele percorre mais do que isso. Mas de altura, né, ele desceu uma altura de 45 metros. Então, ó,
eu tenho a distância que ele percorreu e tenho o tempo. Ele pede a resposta em metros por segundo, o tempo é de 1 minuto e meio. Então, ó, deixa eu colocar aqui questão 7. Então, eu já tenho a distância aqui, ó, 45 é o meu ΔS, é a distância que ele percorreu. E o tempo, o meu ΔT, é de 1 minuto e meio, então 1 minuto e 30 segundos. Mas o que acontece? Ó, 1 minuto, o tempo, como ele pede em metros por segundo, a resposta eu tenho que dar esse tempo aqui em segundos. 1 minuto são 60 segundos, mais 30 eu tenho 90 segundos. Esse é o tempo total, beleza? Então 1 minuto são 60 segundos, mais 30 segundos, eu tenho 90. E meu ΔS 45 metros. Então, velocidade média é igual o ΔS sobre o ΔT. Então, a velocidade média é o que eu quero achar. O meu ΔS é igual a 45 metros e o meu ΔT é igual a 90. Então, 45 dividido por 90 vai me dar 1/2 ou 0,5 metros por segundo. Beleza? Então, essa é a velocidade média vertical dele na descida. Então, tá aqui meio 0,5 metros por segundo. Questão 8. Uma aeronave F-5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30, 16 horas e 30 minutos, para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica, EEAR, no momento da formatura de seus alunos do curso de formação de sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16 horas e 36 minutos, então ele vai sair da base às 16h30 e vai chegar lá às 16h36, são 6 minutos de voo. E que a distância entre a referida base aérea e a escola é de 155 km, qual a velocidade escalar média em km por hora que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto? Então, ele tem que percorrer 155 km em 6 minutos. Qual que é a velocidade média? Então, aqui, ó, questão 8. A distância que ele tem que percorrer são 155 km e o tempo 6 minutos. Só que como eu tô, ele pede aqui a velocidade, ó, ele dá a resposta em km por hora. Qual a velocidade escalar média em km por hora? Eu vou ter que passar esse tempo para hora. Então, 6 minutos corresponde a quantas horas? Então, ó, 1 hora são 60 minutos. 6 minutos, x. Então, você pode até perceber aqui, que 60 é 6 vezes 10. Então, você tem o quê? 6 minutos é 1/10 de 1 hora. E 1/10 a gente escreve 0,1, ou 1 sobre 10. Mas só fazer o cálculo aqui a gente vai ver, ó, 60 vezes x vai dar 60x, 6 vezes 1, 6. Então, meu x, que é o tempo ali que eu estou procurando, é 6 dividido por 60. 6 dividido por 60 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, 1/10, que é 0,1, 0,1 hora. Então, esse tempo aqui vale 0,1 hora e é o tempo que eu vou usar para calcular minha velocidade média, que é o que ele pede, que é o ΔS sobre ΔT de novo. Então, a distância que ele tem que percorrer são 155 km e o tempo 0,1 hora. 155 dividido por 0,1 é só aumentar um zero em cima. Eu tenho a velocidade média de 1.550 km por hora. Então, essa é a minha velocidade. Beleza? Essa é a minha velocidade média, 1.550 km por hora. Resposta ali, letra A. Tá? Bastante gente que também marcou 930, pegou o 6 e multiplicou por 155, dá 930 e marcou a resposta aqui. Então, toma cuidado com isso, tá, galera? Pegar os valores ali, sair multiplicando e dividindo. Confesso que tem vários exercícios nesse início que vai dar certo, mas daqui a pouco, quando a gente começar a pegar a parte de movimento acelerado, aí já muda bastante. Dificilmente um exercício só de pegar e multiplicar os valores ali vai bater a resposta. Esse aqui é bem tranquilinho porque a gente usa bastante regrinha de 3, então é bem direto. Mas quando começar o movimento acelerado, aí é crescimento exponencial, aí o bicho pega, não vai ser só
multiplicar os valores ali para chegar na resposta, não. Então, ó, questão 9. Durante um dia atípico, um motorista atrasado para o seu trabalho procura não parar em nenhum semáforo até o fim da sua trajetória. Ao passar por uma placa que informava a presença de um semáforo a 300 metros, o motorista percorreria o veículo na velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Se o motorista manter a velocidade constante até o semáforo e o mesmo mudar de verde para amarelo em 15 segundos e 2 segundos após do amarelo para o vermelho, o motorista, ele afirmou, né? O motorista conseguirá passar pelo semáforo ainda no verde? Então, olha só, o que a pergunta que está dizendo o exercício? Ele fala que o motorista está num certo ponto, onde a 300 metros à sua frente vai ter um semáforo. E ele está na velocidade máxima permitida da via, 80 km por hora. Então, ele está considerando essa velocidade constante. Ele quer saber se o motorista vai conseguir passar pelo semáforo na posição verde ainda, sabendo que desse ponto que ele está, 300 metros, 15 segundos depois, o semáforo vai mudar para a posição amarela. Então, ele tem que chegar no semáforo antes dos 15 segundos para poder passar na posição verde ainda. Se ele chegar entre 15 e 17, ele vai passar na amarela, né? Porque ele fala que 2 segundos após ele ficar amarelo, ele vai para o vermelho. Então, 15 segundos é para ele ir para o amarelo, 2 segundos depois, 17 segundos então, ele vai para o vermelho. Então, até 15 ele está no verde, de 15 a 17 ele está no amarelo, 17 para cima ele está no vermelho. Então, ó, ali já fala, né, que ele consegue quando falta 1 segundo e meio. Então, vamos calcular isso aí. Eu preciso saber quanto tempo demora para ele chegar no semáforo. Então, ó, questão 9. Eu tenho uma velocidade média de 80 km por hora, beleza? E eu tenho uma distância, né, o meu ΔS, ali, meu deslocamento de 300 metros. Então, como ele pede a resposta em segundos, né? Está pedindo aqui o tempo, de estar trabalhando sempre em segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a velocidade média de km por hora para metros por segundo. Então, para isso, você vai dividir por 3,6. Então, você divide por 3,6, 80 km por hora, ele dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. E aí, agora é só jogar na equação, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, ó, a minha velocidade média é 22,2, o deslocamento é de 300 metros e o ΔT é o que eu quero achar. Então, eu vou pegar aqui, né, 22,2 trocar com ΔT, eu vou ter que meu ΔT é igual a 300 dividido por 22,2. Isso aqui vai dar aproximadamente 13,5 segundos. Então, esse é o tempo que ele demora para chegar no semáforo. Então, se ele demora 13,5 segundos para chegar ao semáforo, para dar 15, ainda falta 1,5 segundos, que é a resposta ali, ó. Sim, ele conseguirá chegar faltando 1,5 segundos para mudar para o amarelo. Beleza? Então, essa é a resposta aí da questão 9. E aí, falta para a gente só a questão 10. Então, ó, terremoto atinge 3 estados. Com epicentro no Rio Grande do Norte, abalo teve reflexos em Pernambuco e Paraíba. Não houve feridos. Um tremor de terra registrado ontem à tarde no Rio Grande do Norte atingiu os estados de Pernambuco e da Paraíba. Apesar da intensidade do terremoto, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mediu aproximadamente 3,8 graus na escala Richter, enquanto para o Laboratório da Universidade de Brasília, a magnitude foi de 4,3 graus. Não houve feridos durante os 10 segundos que a Terra tremeu. Então tá aí, ó, o Brasil também tem terremoto. Foi, né, ó, dia 12 de janeiro foi extraído do jornal, né, então como o jornal falou que foi ontem, então foi no dia 11 de janeiro de 2010 esse terremoto aí. A cidade de João Câmara, 80 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, tem sido epicentro, ponto de superfície terrestre atingido em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia, utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências para a detecção de terremotos.
Um terremoto em geral, duas ondas denominadas de primária, P, e secundária, S, percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico adiante sejam referentes ao terremoto ocorrido seja em 12 de janeiro de 2010 no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem dos eixos da figura seja coincidente com a posição da cidade de João Câmara. Então está falando para mim que a cidade de João Câmara está aqui, na origem do meu gráfico aqui, na origem do meu referencial. E aí repara o seguinte, essa aqui é a curva primária, da onda primária, né, a distância que ela está percorrendo, é um gráfico de distância por tempo. Então, ela sai do zero e vai percorrendo ali a distância 20, 40, 60, 80, 100. E aqui a onda secundária, a mesma coisa, 0, 20, 30, 40, 60, 80 e 100. Só que repara que aqui embaixo é o tempo, então as ondas demoram tempos diferentes para chegar em posições iguais. Então, ó, na posição 20, a onda P chega no 4 e a onda S chega depois. No 40, a onda P chega em 8 e a onda S chega em 12. O 60, praticamente em 12 aqui, chega na onda P. Então, repara que quando após 12 segundos do tremor, a onda P já andou 60 km e a onda S andou apenas 40. Então, a onda P é mais rápida, né? Então, ó, diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, correspondem respectivamente. Então, ó, quem é a onda mais rápida? Já comentei ali em cima, é a onda P. Então, eu teria só a opção B, C e E. A D e a A fala que é a onda S, está errado, então já eliminava aqui. Agora eu tenho que descobrir quanto tempo que demora, né, a diferença para a onda primária chegar em Natal e depois a onda secundária. Então tem 8, 16 e 40 segundos aqui como opção. A gente já viu que a 8 é a correta. Por quê? Se eu pegar aqui cidade de Natal, é a posição 80 km. A onda P chega aqui, ó, com um tempo de 16 segundos. A onda S chega na posição 80 também, só que ela chega com um tempo de 24 segundos. Então a diferença entre 16 e 24 são 8 segundos. Então essa é a resposta correta da questão 10. A onda P é mais rápida e ela chega em Natal 8 segundos antes da onda S, da onda secundária. Beleza? Então é isso aí. Essas são as questões aí que eu tinha deixado para vocês. Espero que agora fica tudo certinho. Beleza? Então, tchau, tchau. Bons estudos.